Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast. Nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Já sabe que aqui a gente não tem uma pauta específica, então a gente fala de qualquer assunto e é por isso que hoje eu vou falar de um assunto um pouco mais polêmico, que é um assunto que está aí na mídia, né? E eu quero dar uma opinião aqui, a minha contribuição. Antes de falar sobre o assunto, quero deixar um disclaimer aqui, né, de que a gente respeita todo tipo de opinião e sempre com muito respeito e muita educação a gente pode tentar refutar os tipos de opinião, né, com base aí em alguns estudos que a gente faz e vocês fazem também, enfim, cada um tem um jeito de pensar. Eu até escrevi um post no bpmilhão.com falando sobre como discordar de alguém. Então, ao invés de a gente ficar fazendo um ataque ad hominem, simplesmente, né, sem nenhum tipo de fundamento, a gente embasa um pouquinho mais. Então, feito esse disclaimer, né, se quiserem, fiquem à vontade para discordar e colocar a opinião de vocês, mas sempre com muito respeito e muita educação. Então, o assunto que eu queria tratar, ele não é tão longo, mas é um pouco do que a gente vê aí, né, eu não vejo televisão, eu só vejo YouTube, né? Vejo algumas coisas no Twitter, no Instagram. E a gente tá vendo aí o malévolo, né? O malvado, o prejudicial arroz aí na nossa vida. Então, a gente tava vendo o preço do saco de 5 kg de arroz a R$47 aí, que apareceu em algumas mídias, né? E eu voltei do mercado há pouco, né? Então, eu comprei arroz no mercado, tinha saco de 5 quilos de R$17,49. E os demais estavam R$19,99, e o mais caro estava R$21 e alguma coisa. E aí, eu não vi em lugar nenhum, já é a segunda vez na semana que eu vou ao mercado, então eu não vi em lugar nenhum um arroz tão caro como já noticiaram aí em algumas mídias, né? E até jornais. Em compensação, eu vi o quilo do feijão a R$7,49, enquanto do arroz estava 4 e alguma coisa, né? O saquinho de 1 quilo lá. Mas por que, né? As pessoas ficam aí criticando muito o arroz? Eu já vi aí o Samidana falando, eu acompanho muito o Pânico, né? Já li outras coisas. Primeiro que o preço do arroz subiu no Brasil inteiro, né? Aliás, no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. O dólar aí... O pessoal coloca a culpa no dólar alto, mas o dólar já está alto desde o início do ano. Então não é simplesmente o quilo do arroz aí agora por causa do dólar, né? Que teve um aumento por causa do dólar, né? Então bom, enfim, são algumas narrativas que a gente vê aí. E aí, obviamente, o preço do arroz subiu, não foi exatamente por causa do dólar, e sim pela demanda, né? É uma questão da oferta e da procura. Então, só lembrando aqui, o ouro ele é muito caro porque ele é escasso. O Bitcoin, né, tem lá sua reserva de valor, né, que o pessoal gosta muito, porque é escasso também. Todo produto que for escasso, ele vai valer bastante. E eu também vi uma postagem esses dias que parecia um meme, mas não era um meme, dizendo lá que o Brasil é o único país em que quando a gente fala que algo está caro, a gente vai lá e compra um montão daquele algo caro justamente para poder ele ficar mais caro ainda, né? A gente não deixa de comprar para o preço cair. E o ponto central aqui desse BPMcast é isso daqui. Eu estava conversando então com a senhora BPM esses dias, só para vocês saberem, ela tem formação em serviço social, então já dá para saber aqui o tipo de discussão que a gente tem em casa, né? Então, eu estava falando, olha, o arroz ele não é um monopólio, né? A gente tem aí várias marcas de arroz. Então, se a população de repente resolver comprar uma única marca e não comprar as demais, pode ser que o preço caia, porque vai aumentar o estoque, aquela marca não vai vender, então para ela vender, para não estragar, para ela vender, não ter prejuízo, ela vai ter que baixar o preço. Então, é isso que acontece muito. Não vi falta de arroz nos mercados que eu fui, não vi preços exorbitantes como eu vi aí a noticiarem, e
eu vi aí coisas perigosas sendo noticiadas, como algumas pessoas querendo controlar o lucro, querendo limitar o preço aí do arroz. Eu estou falando do arroz, mas na verdade é porque está em voga no momento, né? Mas é um assunto que não é só do arroz, não. É um assunto geral de qualquer produto, né? E aí tinha gente já falando que tinha que tabelar, que tinha que obrigar. Tinha gente falando aí que tinha que pegar a nota fiscal para ver quanto que está sendo o lucro, né, da empresa que está vendendo arroz. E isso é muito temerário, isso é um problema muito grande para a gente, porque essas pequenas atitudes aí, que não são atitudes, né, democráticas e nem atitudes de livre mercado, elas começam assim, pequenininha, e depois elas vão crescendo e é onde trazem problemas pra gente, como a gente vê aí, como em alguns países, né? Como a Argentina, por exemplo, está sofrendo um bocado com esse tipo de coisa, né? Então, isso me preocupa um pouco, essa questão de, não, então nós vamos agora tabelar aqui o preço. E o empresário, ele obviamente vai deixar de produzir, ou ele vai... Bom, enfim... O que eu quero dizer é que o empresário que gera emprego, né, se começar a tolir ele ali na questão do livre mercado, ele fecha a empresa dele e vai embora, né? Então, já tem acontecido isso aí na Argentina, né? Já aconteceu em outros lugares, então é um negócio para a gente ficar de olho. E isso daí é um assunto que nos traz aos nossos investimentos, porque uma das grandes discussões, né, é que o produtor está lucrando muito. Então, olha lá, o produtor ele é malvado, o produtor lucra muito, o empresário ele escraviza o funcionário, mas muitas pessoas esquecem que quem está gerando o emprego é o empresário. Quando a gente fala de ações na Bolsa de Valores do mundo inteiro, né? Então, são ações que os produtos vão sendo vendidos, vai tendo lucro, obviamente, mas também parte disso tudo aí vai sendo reinvestido. E aí o mercado vai aumentando, vai lançando mais produtos, com isso há uma demanda de mão de obra e começa a contratar mais gente, e aí são mais empregos, né? E aí é um ciclo capitalista, né? E aí o grande exemplo que eu dou, né, é exatamente isso daí. Imagina que o empresário decida fechar agora o seu negócio. Quantas pessoas vão ficar desempregadas? Quando começou a pandemia, né? Por exemplo, a minha prima, ela trabalha na Stone, das maquininhas lá. Foram mandadas 1.500 pessoas embora. 1.500 pessoas ficaram desempregadas ali, né? E ela não fechou. Ela reduziu um pouco o quadro de funcionários. E agora ela voltou a contratar. Já está contratando novamente. Ainda não contratou os 1.500 que mandou embora, mas já está recontratando aí os funcionários. Então é uma coisa boa porque aumenta o lucro, aumenta a demanda, né? Então isso daí é o que vai gerando emprego. Então, apesar da gente já ter visto aí no passado recente o Felipe Neto falando que não investe na Bolsa de Valores porque não gosta de algo que não gere valor, né? A gente aqui que investe sabe muito bem que não é assim que funciona. E, obviamente, a gente procura ter um certo lucro, né? Então é por isso que a gente procura empresas promissoras. Por isso que a gente tem empresas resilientes, como Johnson & Johnson, né? Empresas que pagam dividendos crescentes e ininterruptos há mais de 50 anos, as Dividend Kings. É por isso que a gente tem a Coca-Cola, né, que é mais uma dessas, McDonald's. Então, McDonald's teve aí um bom faturamento também. Então, isso daí é muito importante. E aí, a gente viu na pandemia principalmente a parte de entretenimento. Cinema, teatro, tudo isso daí fechou. Muitas pessoas foram mandadas embora. Pelo menos no Rio de Janeiro, cinemas e teatros vão poder voltar com metade da capacidade. Então, isso daí ainda está sendo discutido. E tem um break-even ali, né? Se vale a pena abrir, porque vai ter que chamar funcionário, vai gastar mais energia, né, e tal. E com isso pode ser que seja melhor ficar fechado em relação a gastos do que abrir. Então eles estão fazendo isso daí ainda. Mas o que me estranhou nessa questão de abrir é que eles falaram que não pode abrir a parte de alimentação. Então vai ter o cinema, mas não vai ter pipoca. Não vai ter o refrigerante. E aí eu fiquei me perguntando,
por que não pode ter a pipoca, por que não pode ter o refrigerante, né? Se alguns restaurantes já estão abertos, já estão funcionando. Então você vai ao shopping, vai ao cinema, não pode comprar pipoca. Mas quando você sai de cinema, você pode entrar no restaurante. Você pode ir na praça de alimentação comer. Então é algo ainda que está muito politizado, né? A gente não entende por que algumas atitudes são tomadas aí nesse sentido. E para finalizar aqui o nosso BPMcast, que eu falei que ele ia ser até um pouco polêmico, né? Eu lembro de uma certa vez, no outro governo, não lembro se era exatamente o do Lula, eu acho que era do Lula, não era o da Dilma ainda não. O preço do arroz também subiu assim exponencialmente, né? E eu lembro muito bem que eu estava conversando com uma pessoa que é declaradamente de esquerda, que é contra a Bolsa de Valores, e, enfim, né? Anticapitalista, anti-americano. E naquela época eu lembro muito bem quando, né, estava na mídia essa questão aí do arroz. Na verdade, nessa época que eu estou falando, falava-se muito do aumento da cesta básica. Então, assim, o arroz aumentou, mas falava muito do aumento da cesta básica por conta do arroz. E eu lembro que essa pessoa virou para mim e falou: coitadinho do arroz, né? Ele tá levando a culpa, ele subiu, sei lá, na época 10%, 12%. Aí fala, vai olhar o preço do chocolate, vai olhar o preço de... E aí ficou falando aí o preço das outras coisas e disse que o arroz não era um grande problema, até mesmo porque um saco de 5 quilos de arroz, né, para uma família, ela dura bastante, dura até mais de um mês. Então, o arroz não seria problema, o problema seriam outros produtos, né? E aí, eu lembrei dessa frase essa semana e achei interessantíssimo, justamente porque eu acho que estamos no mesmo momento. Não é exatamente o arroz o vilão de tudo, né? Mas sim outros produtos, inclusive me espantei com o preço do feijão ao invés do preço do arroz, né? Bom, então eu queria deixar um pouco dessa polêmica aqui. Gostaria que vocês comentassem aí, né? Esses assuntos geram paixões quando a gente fala de capitalismo, fala um pouco de direita, de esquerda, mas são assuntos bons para a gente debater, sempre com educação, né? E sempre respeitando a opinião dos outros e, na medida do possível, embasando em literaturas. Tá bom, pessoal? Então, o BPMcast de hoje foi um pouco fora do comum, justamente para falar, né, de toda essa polêmica que a gente está vendo aí em torno do arroz. Mas o arroz, retorno a lembrar, foi só um exemplo, né? Na verdade, são vários produtos aí que passam por isso. Certo, pessoal? Então, forte abraço a todos e até o próximo BPMcast.